Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa correção, né, e passar aqui o gabarito da nossa primeira avaliação de estudo, né, a E1, a primeira AE, né, onde que a gente cobrou ali os conteúdos que a gente trabalhou nesse primeiro trimestre, né? Eu tenho certeza que muitos vão estar aqui se alegrando, né, com a sua vitória, né, com o seu êxito na prova, e alguns vão estar preocupados, né, por ter tirado nota baixa. E aí eu volto a lembrar e me colocar à disposição para no decorrer do trimestre que você nos procure quando você tiver dificuldade em alguma matéria, que a gente pode fazer algum trabalho mais diferenciado, né? Pode passar um exercício extra, né? Porque a ideia aqui é que a gente aprenda durante o trimestre para chegar na hora da a gente não ter dificuldade nenhuma dúvida nas questões que são passadas ali. Lembrando que a gente estuda, a gente revisa, a gente reforça, a gente repete, né, a matéria várias vezes para que você realmente possa ir para a prova sem nenhuma dificuldade. E se você teve dificuldade, aí a nossa parte a gente tem procurado fazer, né, colocando à disposição de vocês todas as ferramentas do AVA, né, até lá o presencial, para que possa nos procurar e tirar dúvida. Pessoal, sexto ano, o ensino fundamental é o ensino formador, tá? Preparatório é lá no ensino médio. Agora nós estamos na época da formação. Vocês precisam aprender, não pode deixar, passou essa prova, vou deixar para lá, ainda bem que não vou ver mais. Você vai ver mais sim. Por exemplo, escala, projeção cartográfica, a gente vai ver até o terceiro ano do ensino médio. Então, se você não aprender agora no sexto ano, você vai ter muita dificuldade lá na frente lá. Então, não deixa passar nada, tá bom? Vamos para a nossa correção. Vamos começar pelo começo. Item 1, né? Item 1. A questão falava o seguinte, vamos lá, ó. As paisagens naturais não sofreram as ações do homem, enquanto as paisagens culturais resultam das ações humanas sobre a paisagem natural. A dica que eu dou para vocês durante as aulas, e eu vou repetir agora na correção, muitas vezes o enunciado de uma questão ele pode te ajudar em outra lá na frente. Então, ó, leia com calma, com atenção, leia lá o que está informando o enunciado, para poder você também aproveitar não só nessa própria questão, como em outras, tá bom? Vamos voltar. Aí eu botei ali 3 imagens, né? A sequência das imagens 1, 2, 3 representa respectivamente, ou seja, uma depois da outra, paisagens, a primeira, a segunda e a terceira. E aí a resposta era a primeira, é a paisagem cultural, né? Porque o homem ali, o ser humano, né? Ele mexeu, né? Resultou ali de uma ação humana ali, o item 1. O item 2, cultural, a paisagem cultural, porque o ser humano também ali construiu uma pirâmide. E o item 3 é uma paisagem natural, porque aí nesse caso aí não sofreu nenhuma ação do homem. Até aí eu acho que foi muito tranquilo. A questão 2 falava assim, pela observação do planisfério, né, ou mapa-mundi, pode-se perceber que o território brasileiro tem terras em 3 dos hemisférios terrestres. Olha uma informação importantíssima. O território brasileiro tem terras em 3 dos hemisférios terrestres. As suas terras só não alcançam o hemisfério, aí nós temos 4 hemisférios, certo? Nós temos o hemisfério norte, o hemisfério sul, o hemisfério oriental, que está à nossa direita, né? A leste, e temos o continente, o hemisfério ocidental, que está à nossa esquerda. O Brasil só não tem terra no hemisfério oriental. Ele está totalmente do lado esquerdo ali do meridiano de Greenwich. Então, a resposta é oriental. 3. O território brasileiro, por se encontrar no hemisfério ocidental, certo? No hemisfério do nosso lado esquerdo,
ele possui até 5 horas do seu horário atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Apenas um estado brasileiro encontra-se num fuso horário mais atrasado e o outro tem apenas uma pequena parte nesse fuso. Quais são esses estados? Aí ali está mostrando para vocês, ó, no desenho ele está mostrando para vocês, inclusive com a sigla, né? Os dois estados que têm um fuso mais atrasado, ou seja, lá, eu tenho um fuso 2 horas negativa, é menos 2 horas, menos 3, menos 4 e menos 5. O fuso mais atrasado é o menos 5. E aí mostra ali, ó, quais são os estados, né, que pega ali, ó, o Acre e o Amazonas. Esse aí não tem nem o que comentar, era só observação pura. Item 4. Item 4 diz assim, observando a figura do globo terrestre, podemos observar que o Brasil é cortado pela linha do Equador e pelo... Olha isso aqui. Tá ali os paralelos, certo? O Círculo Polar Antártico, o Trópico de Capricórnio, a linha do Equador, Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Os três mais importantes são Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio. E aí a pergunta foi o seguinte, além da linha do Equador, qual a outra linha que passa, qual outro paralelo que passa no Brasil? É só olhar para o globo e ver que é o Trópico de Capricórnio. Molezinha. Observação pura. Item 5. Informação agora. Ó. O meridiano de Greenwich é a referência para o estabelecimento do sistema de fuso horários. Informação. Ele passa sobre a cidade de... Aí nós falamos que passa no distrito de Greenwich, que fica na cidade de Londres. Falamos várias vezes, inclusive na nossa revisão, né, antes da prova. Item 6. O espaço geográfico é constituído pela associação entre definição de espaço geográfico. O que precisa acontecer para ser um espaço geográfico? Aí eu falei, precisa de acontecer uma relação entre a paisagem e o ser humano. Quando o ser humano ele transforma a paisagem natural, vira um espaço geográfico. Então, nesse caso aí, é a associação entre a paisagem e a sociedade, né, onde está inserido ali o ser humano. Item 7. A porção do espaço onde as pessoas vivem seu cotidiano é chamado de... É aquele espaço do cotidiano onde que a gente tem as nossas relações afetivas. É chamado de lugar. Simples. A ilha de Fernando de Noronha... Vamos lá para mais pertinho, ó. O item 8. A ilha de Fernando de Noronha encontra-se no fuso horário brasileiro mais adiantado, menos 2 horas, enquanto o Acre está no fuso mais atrasado. Isso nós vimos na questão lá atrás, menos 5 horas. Portanto, quando são 11 horas em Fernando de Noronha, no Acre são que horas? Bom, se eu tô em Fernando de Noronha, que eles são 2 horas negativa, e o Acre está lá nos 5 horas negativo, então eu preciso de quantos para chegar a 5? 2, ó, 3, 4, 5. Eu acrescentei só mais 3. Então, como eu falei em sala de aula, quando você olhar para o fuso horário para o Brasil, se você caminhar para a esquerda, você diminui as horas. Se você caminhar para a direita, você soma as horas no fuso horário. Então, nesse caso aí, se são 11 horas em Fernando de Noronha, eu tenho que diminuir 3 horas para poder chegar lá no Acre. Então, é 11 horas, certo? 10, 9 e 8 horas. Nós falamos tanto isso na sala de aula, fiz exercício parecido, né? Eu vi muita gente anotando e me perguntando, professor, não entendi ainda, me explica mais uma vez? Aí eu expliquei novamente, e teve gente lá que estava olhando, né, para os pensamentos, olhando para a janela, e a gente chamando a atenção, preste atenção na aula que isso vai fazer falta. Então vamos lá. Item 9. Os equinócios ocorrem quando o Sol fica alinhado com o Equador. Eles dão origem às estações de
Aí eu falei que assim, ó, equinócios é quando o dia e a noite ele tem a mesma duração. O tempo fica agradável, fica uma delícia. Eu falei tudo, né? Maravilha. E quais são as estações do ano que a temperatura é agradável? A gente comentou lá, né? Que é a primavera, né? Na época das flores, e no outono, quando as folhas das árvores começam a cair. O inverno é muito frio. O verão é muito quente, então eu já era para poder estar cortando fora já essas opções. Ia sobrar o quê? Primavera e outono. E eu dei essa dica também, como é que fica sabendo o equinócio, quais são as estações, o solstício, quais são as estações que, né, que eles acontecem nesse período. Eu falei também isso em sala de aula, a importância aí de a gente participar, olha aí. Item 10. Observando a escala gráfica do mapa, pode-se concluir que a sua escala numérica correspondente é de... Aí vamos lá, olha aqui, ó, eu botei aqui um mapa e uma escala gráfica ali embaixo, ali, a reguinha. E aí eu falei assim, ó, para poder eu descobrir quantos quilômetros tem num centímetro, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar esse centímetro ali, ó, de 300 quilômetros por 100 mil. Por que 100 mil? Porque 100 mil centímetros equivale ao quê? A 1 quilômetro. Então, nesse caso, eu só precisava somar 5 zeros. E se eu pegar 300 e somar 5 zeros, eu vou encontrar o quê? 30 milhões. Essa daí não precisa nem fazer conta. Era só contar quantos zeros ali, ó, que eu ia colocar depois do 300 e ver o número que ia dar ali na nossa correção. Complete as lacunas em branco com as palavras relacionadas no quadro abaixo. Aí eu coloquei uma observação ali, ó. Sobrarão 4 palavras sem correspondência, ou seja, não vai se encaixar em lugar nenhum. Aí vamos lá. Para localizar precisamente qualquer ponto da superfície terrestre, foram criadas as coordenadas geográficas, que são que? Linhas imaginárias que cobrem todo o globo terrestre. 2. A direção em que o Sol nasce é chamado que nascente, né? Que fica no leste, ou oriente, que fica à nossa direita. E a direção em que ele se põe é conhecida como poente, ou oeste, ou no ocidente. 3. A bússola é um instrumento de orientação inventado pelos chineses por volta do século XII, e ela utiliza a propriedade magnética da Terra. Isso foi falado muito também pelo professor Simas na videoaula dele. Eu sei porque eu também assisti. 4. Os mapas, por serem representações reduzidas da realidade, apresentam uma escala cartográfica que determina o nível de detalhamento das informações. 5. A escala cartográfica é um fator de redução do tamanho real do espaço geográfico para que ele possa ser representado num gráfico ou num mapa. Bom, tranquilinho aí, né? Se a gente fosse lendo ali, a gente ia matando isso aí sem problema nenhum. Item 12. No item 12 eu pedi assim, ó, observe o planisfério terrestre e identifique as coordenadas geográficas dos pontos A, B, C, D e E, escrevendo ao lado de cada uma delas a sua letra correspondente à sua posição exata. Teve gente que teve dificuldade nisso aí, porque as pessoas estão confundindo ainda com relação à latitude e longitude. Olha só, vamos lá. Para a letra A. Olha lá, estou olhando para a letra A. Então, primeiro que eu preciso achar a latitude dele. A latitude, lembra que eu falei que é a distância da linha do Equador até o norte ou até o sul? Então, eu tenho que olhar para a minha régua que sobe ou que desce. Então, o A ele está para baixo, ou seja, está no sul, e ele está ali, ó, marcando ali, vamos lá ver lá, 50, está pequenininho ali, mas dá para ver. Está marcando ali, ó, 50 na latitude e é sul, né? E a longitude? A longitude é aquela distância do meridiano de Greenwich, tá aqui, ó, bem aqui no meio aqui, ó, meridiano de Greenwich, que ele divide o planeta em leste e oeste, né? E ele conta para a direita ou para a esquerda. Então eu precisava ler o quê? A reguinha ali, a numeração da parte de baixo,
ou da parte de cima aqui, né, para a direita ou para a esquerda. O A, ele está longitude o quê? Leste. Então, já sei que não é oeste, então é leste. Leste, e aí eu vou contando ali, ó, e aí eu percebo que ele está exatamente a 100 graus, né, a 100 graus do lado leste do planeta. Então, a letra A ali, ó, dá para ver ali, ó, latitude 50 sul e longitude 100 leste, lado direito do meridiano de Greenwich. Tá? Então, vou pegar só mais um aqui, para vocês verem aqui, por exemplo. Vamos pegar a letra B ali, a primeira ali, ó. A letra B que está bem em cima do Brasil. Ó, a letra B, a latitude dele, eu já sei que é sul, porque está debaixo da linha do Equador, sul. E aí eu vou olhar ali para o cantinho aqui, ó, da minha reguinha aqui, e vou ver que ele está a 10, 20 graus sul. Ele está leste-oeste. Leste se ele estivesse do lado direito. Como ele está do lado esquerdo, então é oeste. Então aí no caso ali, eu vou aqui na reguinha, aqui na parte de cima, ou na parte de baixo, aqui, cadê? Aqui na parte de baixo, e aí eu vou e conto lá, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ele está a 60 graus a oeste. Achei a letra B. Tá? Então é só você olhar, lembrar que latitude a gente conta da linha do Equador para cima e para baixo, e a longitude a gente conta da linha do meridiano para a direita ou para a esquerda, tá bom? Então tá aí o gabarito, ó. Letra B, D, A, C e E. Beleza? Tranquilo? Vamos passar aí para o item 13. O item 13 eu peguei e aumentei os mapas que estavam menor no mapa, eu peguei um por para poder a gente trabalhar melhor. Com base na escala gráfica, ou seja, eu dei ali um desenhozinho, uma reguinha em cada mapa. Escreva abaixo de cada um deles a sua escala numérica correspondente. O que eu tenho que fazer para transformar a escala gráfica para numérica? Somar 5 zeros. Nesse caso aqui, ó, cada 1 centímetro na minha escala gráfica equivale a 100 quilômetros. Então eu vou lá e aumento 5 zeros, e aí aumentando 5 zeros em 100, achei o quê? 10 milhões. Que moleza, hein? Olha, essa questão, se você acertou a primeira, aí tu vai acertando todas elas. Essa segunda aí, olha só, observação, hein? Tem ali uma escala gráfica, onde na parte de baixo dela mostra em quilômetros, que é o que a gente trabalha aqui no Brasil, e por acaso, na parte de cima está mostrando em milhas, mas eu quero o quê? Quilômetros. Então, na parte de baixo diz que 1 centímetro equivale a 150 quilômetros. O que eu faço? Somo 5 zeros, que aí eu chego a 15 milhões. 1 para 15 milhões. A minha escala numérica. Nesse aqui é a mesma coisa, a escala gráfica ele mostra em milhas e embaixo em quilômetros. Como eu estou no Brasil e eu quero trabalhar em quilômetros, 1 centímetro, 75 quilômetros. Para transformar isso em escala gráfica, escala numérica, eu somo 5 zeros. Olha lá, 1 para 7 milhões e 500 mil. E mais um mapinha ali, ó, mostrando ali que 1 centímetro tem 350 quilômetros. Somo 5 zeros e aí vou chegar na minha escala numérica de 1 para 35 milhões. Então essa da escala gráfica aí, escala numérica, eu acho que vocês não vão mais errar, né? Porque vocês precisam aprender, porque nós vamos trabalhar isso aí durante toda a nossa caminhada de geografia aqui no Colégio Militar, inclusive em matemática, isso vai ser cobrado às vezes, então você pode, ó, aprender lá em geografia como é que faz essa conversão de gráfica para numérica. Vamos lá para o nosso item 14. O item 14 você tinha que escrever um pequeno texto, mas vamos lá para o enunciado, ó. Os fusos horários foram estabelecidos através da Conferência Internacional do Meridiano, composta por representantes de 25 países em Washington, capital dos Estados Unidos, em 1884. Ficou estabelecido que o planeta seria dividido em 24 fusos horários, tendo como referência
o meridiano de Greenwich. Com base nessas informações e nos conteúdos trabalhados em sala de aula e no AVA, escreva o movimento da Terra que eles se baseiam. Ou seja, qual é o movimento da Terra que faz as horas, que faz os fusos horários acontecer. Quantos fusos foram estabelecidos? A resposta está no texto. Olha que maravilha. A resposta está no texto. E em que direção eles são atrasados e adiantados? Trabalhamos em sala de aula nisso aí, inclusive na nossa revisão. Você precisava escrever um texto, uma produção textual completa, onde que você deveria ter citado que o movimento que se baseia os fusos horários é o movimento de rotação, que nós falamos isso na sala de aula várias vezes. Ele perguntou quantos fusos foram estabelecidos. No texto, se você leu e prestou atenção, ele já diz que é 24 fusos, aí você já ganha 2 scores de 4, né? E quando perguntou que assim, e em que direção eles são atrasados e adiantados? Eu mostrei um mapa para vocês em sala de aula, com o meridiano de Greenwich e os 24 fusos. Aí eu mostrei que para a esquerda nós temos 12 fusos atrasados, que é onde que o Brasil está lá, né? Do -12 até o -5, a oeste. E para a direita nós temos 12 fusos adiantados, a leste. Então você deveria ter falado só isso, né? Que existem 24 fusos, onde que do meridiano de Greenwich para a esquerda, se você falasse para a esquerda eu ia entender. Nós temos 12 atrasados e para a direita 12 adiantados. Eu já ia aceitar de boa isso aí. E 3 scores. E aí o quarto score era análise, né, da tua resposta, se ela foi completa, se teve uma produção textual, se você não teve erro de ortografia, porque tudo isso faz parte do conjunto do ensino, né, faz parte da avaliação também. Se tem erro ortográfico, você pode perder meio ponto na sua prova, né, quando você erra, escreve errado a palavra. Então, por isso que é importante a gente estar sempre lendo para poder alimentar nosso vocabulário. Esse foi o item 14. No item 15 dizia assim, as coordenadas geográficas têm um paralelo especial chamado Equador, que é o maior dos paralelos e que divide o planeta em 2 hemisférios, norte e sul. Os paralelos são definidos pela distância em graus a partir da linha do Equador. Com base nessas informações e nos conteúdos trabalhados em sala de aula e no AVA, escreva que outro nome recebe os hemisférios norte e sul. Aí seria um score. Como é chamada a distância entre qualquer ponto da Terra e a linha do Equador? Segundo score. E de quanto varia a sua medida em graus? Terceiro score. O quarto score seria o quê? Uma resposta completa, uma produção textual sem erro de português. Aí você deveria ter citado no teu texto, né? Que o norte também é conhecido e chamado como setentrional ou boreal. Se você colocasse um dos dois, já aceitava. O sul também é conhecido como meridional ou austral. A distância, né? A distância da linha do Equador em qualquer posição da Terra é chamada de latitude. Lembra que eu falei? Latitude. E ele varia de quanto? Ele varia de 0 a 90 graus para o norte ou para o sul, né? Sendo que para o norte ele é positivo e para o sul ele é negativo. E aí, se você citou todos esses itens e fez uma resposta legal, bem produzida, você ganhou 4 scores nessa questão. Questão 16. A palavra paisagem, do termo francês paysage, quer dizer extensão de terra que a vista alcança. Em geografia, paisagem é tudo que podemos perceber em um lugar, em um determinado momento, ou seja, não é só a visão, né? Tudo que a gente consegue perceber através dos nossos 5 sentidos. Com base nessas informações e nos conteúdos trabalhados em sala de aula e no AVA,
Escreva o que é considerado elemento natural, o que é um elemento cultural. E aí eu pedi exemplo. Aí você deveria ter colocado o quê? Para ganhar um score. Que o elemento natural é tudo aquilo que é resultado dos processos da natureza. Um score. Elemento cultural é o resultado do trabalho do ser humano. Segundo score. E como exemplos, você podia ter colocado aí elementos naturais. Você podia ter colocado montanhas, rios, os solos, né? E elementos culturais, as construções. Não, peraí. Acho que eu me confundi. Elementos naturais. Ah, não, tá certo, isso mesmo. Elementos naturais. Montanhas, rios, solo, céu, né? As árvores. E os elementos culturais, né? Aqueles que foram produzidos pelo homem, você podia falar as construções, ruas, estradas, ponte, poste, casa. Né? Então, se você deu exemplo, se você explicou para mim o que é um elemento natural, o que é um elemento cultural, e se você fez uma resposta completa, né, sem erros de ortografia, 4 scores para vocês nessa questão também. E as duas últimas questões, olha lá. 17. A escala cartográfica é um fator de redução do tamanho real do espaço geográfico para o seu tamanho no mapa, gráfico ou planta. Com base nessas informações e nos conteúdos trabalhados em sala de aula e no AVA, escreva o que a escala nos informa. E os dois tipos de escala, gente, pelo amor de Deus, né? Tá tudo nesse texto, tá em outras questões também da prova. Você deveria ter colocado que a escala ele informa o quê? Quantas vezes o tamanho real foi reduzido, ganhou um score. Né? Isso para ser representado no mapa, ganhou mais um score. Os dois tipos de escala que nós trabalhamos foi o que? A gráfica e a numérica, terceiro score. E uma resposta completa, uma produção textual legal, aí você fechou os 4 scores. 18. O movimento de rotação é o que a Terra realiza girando ao redor do seu próprio eixo. E o de translação é o que ele executa em uma órbita elíptica em torno do Sol. Com base nessas informações e nos conteúdos trabalhados em sala de aula e no AVA, escreva qual a duração dos movimentos de rotação e de translação e as suas principais consequências. Rotação. Se você colocou aproximadamente 23 horas e 56 minutos, aceitei. Se você colocou lá 24 horas, aceitei. Se na translação você colocou assim 365 dias, 5 horas e 48 minutos, aceitei. Se você colocou a rotação ela dura 1 ano, beleza, tranquilinho. E com relação aos movimentos, a rotação ela origina o quê? Os dias e as noites. E a translação origina o quê? As estações do ano. Se você colocou essas informações, que é o que foi pedido no texto, você ganhou 3 scores. E o quarto score está onde? Uma resposta completa, uma produção textual bacana, sem erros ortográficos, né? Com coesão, né? Coerente ali com o que você falou ali. Tá bom? Então aí foi o final da nossa prova. Eu espero que você tenha entendido, tenha acertado bastante questões. E esse é só o primeiro trimestre, hein? Vamos começar agora aí o segundo trimestre. E aí você tem que se puxar já nas APs, que são preparatórias para a E. Se você tivesse estudado muito bem na AP1, na AP2, na AP3 e você não chegou sem dúvida nenhuma nessa prova da E, você arrebentou. Se você teve dificuldade, sabe onde é que está o erro? Lá atrás. Lá quando você fez a AP1, a AP2, a AP3 e que você teve dificuldade e não me procurou para eu te ajudar. Então fique como lição para aqueles que tiveram dificuldade e que não se repita a partir desse nosso próximo trimestre. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção, obrigado aí pela paciência e até a próxima.